Bem, para quem não me conhece, ou me conhece um pouquinho, meu nome é Ediel, eu sou pastor aqui da local, essa comunidade que a gente vem caminhando desde agosto, e para mim é uma alegria muito grande ter você aqui. A gente está no período, a gente terminou esse período, né? Nós estamos começando o período da quaresma, mas antes da quaresma a gente tem um período chamado Epifania. É o período ali do começo do ano, do calendário cristão, onde a gente trata justamente das manifestações de revelação de Cristo. A Epifania trata basicamente de 3 pontos da manifestação: a chegada dos Reis Magos, o batismo de Jesus e o início do seu ministério nas bodas de Caná, ali transformando a água em vinho. A Epifania significa fazer aparecer, significa manifestar algo no grego. Vem da palavra phainai. E a gente tomou emprestado esse termo Epifania dessa série, inclusive a gente está encerrando essa série. Essa série é a maior série que a gente já fez na história da nossa comunidade, da pequena história. Geralmente a gente faz um por mês, 4 encontros. Dessa vez a gente fez essa série em 6 encontros. E a gente falou um pouquinho sobre como é que Deus tem agido e como é que Jesus tem se manifestado na nossa vida e através da nossa vida durante a nossa rotina. Hoje a gente, ao encerrar essa série, a gente pode entender que Jesus tem sido manifestado com a sua presença nas nossas vidas muito mais do que a gente imagina. E que Ele nos convida para, ao nos relacionarmos com Ele, sermos agentes de provisão, agentes de reconciliação, agentes de altruísmo, agentes de paciência, agentes como comunidade, em nome dEle, e agentes também de descanso. Mas para que a gente possa entender esse processo de epifania de Jesus de Nazaré, e como ele se dá na nossa rotina, no nosso dia a dia, eu gostaria de relembrar algo que eu já tenho meditado com a comunidade, em um texto do teólogo católico espanhol chamado Cassiano Florestan. Cassiano Florestan, eu comecei a ouvir pela primeira vez sobre Cassiano Florestan com um amigo meu, pastor, Quilinho, ele falando sobre esse teólogo, é um teólogo católico, e ele fez um livro chamado Teologia Prática, Teoria e Praxis da Ação Pastoral. E ele defendia, por exemplo, que para ele, a gente sempre foi criado naquela coisa, né? Existe teoria e prática, existe teoria e praxis, mas para Cassiano Florestan, a coisa gira um pouquinho diferente. Para ele, por exemplo, prática e praxis são 2 coisas diferentes. Ele defendia, por exemplo, que a prática estaria ligada a saber, aceitar, se conformar e reproduzir repetidamente algo, inalterando ou alterando o mínimo possível das coisas. Vamos dar um exemplo: escovar os dentes. Você escova os dentes todos os dias, pelo menos deveria escovar, mas você escova o dente todo dia. E aí você vai alterando de acordo com a situação que está os dentes ali. Mas, para Cassiano Florestan, praxis é diferente de prática. Porque praxis para ele implica mudança social, compromisso militante, transformação de ser e de estruturas, atitude crítica. Para ele também, a ação humana, para ser considerada praxis, deve possuir 4 características. Ela deve ser criadora, reflexiva, libertadora e radical. E ele dá o exemplo aqui de praxis do que a Rosa Parks fez nos Estados Unidos, uma mulher preta, que lá no Alabama, ela recusou se levantar do ônibus porque para dar lugar para uma homem branca. E isso dela ser presa, por isso que era lei, dizia que o preto deveria dar lugar para o branco, era lei estadual, isso. E isso desencadeou uma transformação de sociedade. Surgiu a pessoa do pastor Martin Luther King Jr. e outras pessoas importantes lutando que influenciaram até os nossos dias. Então, uma atitude da Rosa Parks de não dar o seu lugar no ônibus por uma lei injusta, uma lei opressora, fez com que desencadeasse grandes movimentos negros, inclusive o Black Lives Matter nos dias atuais. Então, entendendo que epifania significa manifestação de Deus, e a gente tentando entender que Deus ele se manifesta na nossa rotina, todos os dias, por meio de nós e através de nós, na vida de outras pessoas, a gente entende que o Evangelho, então, não é um conjunto de verdades a serem cridas apenas, mas sim o anúncio de uma nova realidade. Então,
Evangelho de Jesus de Nazaré não é simplesmente eu seguir o rito e fazer tudo certinho. É eu entender que existe uma nova realidade, um reino a ser anunciado, começou a partir de Jesus de Nazaré. E nós, como igreja local, assim como nossos irmãos e irmãs de outras igrejas, elas têm um compromisso de anunciar esse novo reino de justiça, de amor e de paz. E entendendo isso, que prática e praxis são coisas distintas, mas andam em conjunto, e entendendo também que no período da Epifania a gente lembra que Jesus de Nazaré nos conduz a essa vida de prática e de praxis, eu queria convidar você para que a gente pudesse ler o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Você vai ter a opção na Bíblia física, você vai ter a opção no aplicativo, se você tiver, e também vai ter no próprio texto. Lucas, esse aí tá 10:41, né? 10, 38 a 42. Isso, agora. Vamos lá. É que ficou invertido, né? Fala técnico, beleza. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada finindo serviço. E aproximou-se dele e perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha em serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Vamos lá, gente. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra, agradecemos pelo teu evangelho, agradecemos que era a revelação sua sobre nós. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor não é um Deus... Aliás, o Senhor é um Deus de milagres. Mas o Senhor não é o Deus de milagre que a gente quer procurar. O Senhor é o Deus de milagre da nossa rotina, da nossa vida, do dia a dia, e mais um dia de vida, e nós somos gratos por isso. Obrigado, Senhor, por essa herança que é a tua palavra que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Gente, quando a gente vê que esse aqui é o Evangelho do Senhor Jesus, a gente tem que ser grato e tem que louvar Ele o tempo todo por esse presente que Ele nos dá. Quando a gente olha aqui as irmãs Maria e Marta, a gente observa que elas estavam esperando uma visita ilustre na sua casa. Pelo menos naquela época era visita ilustre para elas. Porque Jesus não era um cara muito querido para a maioria das pessoas, e a gente pôde ver a consequência do rolê que aconteceu. Jesus de Nazaré e seus discípulos estavam a caminho dessa casa e chegaram lá. Na verdade, a gente nem sabe, o texto não vai dizer o que houve lá na casa de Marta e Maria para a casa estar com algumas coisas fora do lugar ou a limpar. A gente não sabe, por exemplo, se Jesus chegou sem avisar. A gente não sabe, por exemplo, se Jesus avisou em cima da hora, a ponto de não dar tempo de organizar a casa. A gente não sabe também se as donas da casa não organizaram bem as suas agendas a ponto de deixar tudo organizado para receber as visitas. A gente não sabe também se Maria foi escorona na história e deixou tudo para Marta, que acontece isso também, né? A gente não sabe também se Maria já tinha feito toda a parte dela antes de Marta e agora estaria pedindo a sua ajuda. A gente não sabe, Deus não vai se ater a isso. Enfim, a gente não sabe de fato o que levou a casa de Maria e Marta estarem desarrumadas na hora que Jesus e seus discípulos estavam. A Bíblia não nos dá esse detalhe sobre o porquê da casa estar desarrumada, quanto a Jesus está lá, até porque não era essa a questão desse texto. E dentro dos vários ensinamentos que a gente pode tirar desse texto, e que talvez muitos ou todos vocês aqui já tenham ouvido falar desse texto, teve um que me chamou muita atenção, e eu não sei se vocês já repararam, que nesse texto, todas as pessoas elas estão cansadas. Todas as pessoas elas estão cansadas. Pois naquele tempo, se a gente olhar, até nos nossos dias mesmo, quando alguém vinha de longe visitar outra pessoa, o cansaço da viagem era algo inevitável. Então, se a gente olhar para o tempo de Jesus, a gente olhar para Jesus e seus discípulos, eu acredito que eles deveriam estar muito cansados, porque não dormiam bem, porque não tinham transporte para viajar, às vezes era a pé a parada, ou seja, a sua jornada tendia a ser ainda mais cansativa e mais dolorosa do que as outras pessoas mais abastadas financeiramente daquela época.
Uma outra pessoa que estava cansada, além de Jesus e do discípulo deles, era Marta, que ao se desdobrar para fazer o trabalho que seria feito por duas pessoas, ficaria mais cansada ainda. E por fim, a própria Maria, creio eu, também estaria fazendo suas responsabilidades, mas ao ver Jesus e seus amigos, que tinham acabado de chegar, parou para recebê-los. Então a gente tem aí um conjunto de pessoas cansadas. E ao ler esse texto, por exemplo, eu percebi que também que nós não somos diferentes dessas pessoas dessa cena. Porque se a gente observa a nossa vida, principalmente, vamos fazer um recorte aqui do início da pandemia até hoje. Eu gostaria que você fizesse a seguinte pergunta para si mesmo. Desde a pandemia, quantas vezes eu planejei que quando passasse esse período, eu iria desacelerar minha vida? De fato, eu desacelerei. É muito difícil para a vida que a gente leva, a gente desacelerar. Eu posso falar por mim, que eu sou uma pessoa muito elétrica. Renata sabe disso, que eu sou uma pessoa muito elétrica. O Egson sabe disso. A galera que já anda, já o certo sabe que eu sou extremamente elétrico. Priscila já fez um legal ali. Eu sou extremamente elétrico e ativo, mas eu antigamente tinha uma ideia errada. Eu dizia assim, eu não consigo ficar sem fazer nada, porque para mim ficar sem fazer nada era coisa de gente inútil. Isso é um pensamento extremamente equivocado. Depois eu fui ver que o ócio era necessário. Ficar um tempo sem fazer nada, assistindo TV no sofá era necessário também. Ficar um tempo com a minha família, ficar um tempo com os amigos. Ainda bem que eu descobri isso antes do casamento. Não, mas eu ainda peguei um pouquinho isso no começo do casamento. Essa ideia. A gente vive em uma sociedade cansada. Isso foi evidentemente constatado no período pandêmico. Mas veio mais à tona após o período pandêmico. Já que a gente percebeu que a gente passou a trabalhar mais, passou a buscar ter mais dinheiro, passou a buscar ter melhores resultados com o nosso corpo, passou a ter melhores resultados como pais, como mães, como filhos, como filhas, como maridos, como esposas. A gente passou a se cobrar mais. E assim vamos nos cobrando e assim por diante. E quando nos percebemos cansados, passamos a rever quais as nossas prioridades e onde vamos colocar de fato as nossas energias, o que parece, de início, ser uma boa ideia, uma boa alternativa, mas que nem sempre nos leva a boas decisões. Pois é justamente nesse momento que a gente começa a tomar decisões de acordo com os nossos ídolos pessoais, em busca de nosso descanso. E isso surge claramente quando, em busca desse nosso descanso, a gente abre mão de áreas, de atividades, de pessoas. E além da gente investir mais energia do que deveríamos investir no que a gente acha que é interessante para a gente obter o nosso descanso, a gente passa também a criar expectativas altas nessas mesmas pessoas, atividades e áreas para o nosso descanso, achando que elas são a solução para os nossos descansos. A gente começa a deixar de fazer coisas para o nosso descanso, andar com pessoas, fazer atividades, estar em lugares que a gente deveria estar, para se concentrar em alguns poucos, e às vezes achando que esse de alguns poucos só dessa solução. O problema é que nem tudo é perfeito. E tem uma hora, principalmente quando a gente deposita, principalmente nas coisas que a gente deposita altas expectativas, a gente se decepciona, porque não é perfeito. Se é que isso já não aconteceu com algum de nós. Para poder exemplificar mais, e a gente ficar mais fácil na nossa compreensão, eu vou dar alguns exemplos que eu vi com pessoas próximas a mim, mas também nem tão próximas também nesse período. Tá? E não foi só um caso, foram vários. Quando deixo de estar com a minha família para trabalhar. Quando deixo de trabalhar para estar com a minha família. Quando deixo de estar com meus amigos para descansar. Quando deixo de ir para a minha comunidade de fé para descansar ou para estar com minha família. Veja, essas 4 possibilidades, elas têm resultados nubes. Porque às vezes vai ser necessário você sair pouco da família para trabalhar, você tem que sair do seu chinelo. Mas às vezes vai ser necessário você diminuir o seu ritmo de trabalho para você estar com a sua família. Dependendo de como você esteja hoje,
obviamente, você tende a concordar ou a discordar de um desses lados. Mas o que eu quero que a gente possa analisar sobre isso não é a pergunta e a frase em si. Não é se a gente concorda ou discorda. Mas o objetivo da gente trazer esse raciocínio é fazer as seguintes perguntas no nosso coração. Por que eu concordo ou discordo? O que me leva a tomar essas decisões? E uma outra pergunta que é a principal. Naquela situação, no meu lugar, Jesus teria tomado as mesmas decisões? E aí a coisa talvez fique um pouquinho diferente. Quando a gente olha para o texto bíblico, esse texto bíblico, por exemplo, cheio de pessoa cansada como eu e como você, a gente começa a ver que, mesmo estando cansado de uma viagem, Jesus para e dedica tempo para as pessoas. Jesus para e dedica tempo para ouvir essas pessoas. Jesus para e dedica tempo para buscar ter tempo com Maria. E ainda convida Marta para deixar de fazer o que está fazendo para estar com ele. Porque tudo tem que ser tempo. Maria não se importa com a situação da sua casa. Se ela estava de cabeça para baixo, no que diz respeito à limpeza ou à arrumação, pois era mais importante a sua relação de amizade com Jesus de Nazaré. Ele era o seu descanso. Muitas vezes a gente quer promover esse encontro com Jesus no nosso coração só quando está tudo bem. Muitas vezes a gente quer só estar na comunidade quando tudo está bem. Primeiro eu tenho que criar, e a gente começa a criar protocolos de relacionamento com Deus, quando na verdade o Evangelho vai apontar para outra coisa, vai dizer assim, vem como tu está. E a gente na caminhada vai construir uma nova pessoa. É isso que Jesus fala com a gente. Vem como tá, e na caminhada eu vou construindo um novo Cauê, eu vou construindo um novo Jorge, eu vou construindo uma nova Renata, eu vou construindo uma nova Ayla, mesmo naquele tamanhozinho que a Ayla tem. E com isso eu não quero dizer aqui que Marta era a vilã da história. Talvez eu nessa história eu ia estar tomando lugar de Marta, eu me conheço muito bem. Né, Renato? Talvez eu esteja no lugar de Marta. Eu tenho mais tendência para estar no lugar de Marta. Mas ela não era a vilã da história de jeito nenhum. Pois se creio que ela também estava tentando ser a melhor anfitriã possível. O problema é que nessa busca em ter uma boa recepção para Jesus, ela esqueceu do mais importante da vida cristã. Que Jesus não se importa com a estrutura e sim com as pessoas. Conversando com o FP, pastor da nossa comunidade, lá no local Curitiba, ele falou essa frase, eu não esqueci mais. Ele disse, cara, compartilhando sobre a possibilidade de ir para um local, ele disse, que massa, velho. Sempre lembre. E eu, doido. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que comprar o data show. A gente tem que fazer isso. E eu ficando louco aqui, eu disse. Aí a FP disse, mano, fica em paz. E numa calma, que a calma de FP, às vezes, se ele escutar isso, ele vai... Deixa o cara com raiva. Porque ele é tão calmo, o cara fica com raiva. Aí o que foi? Meu irmão, fica em paz. O importante são as pessoas. As estruturas são o segundo plano. E aí eu fui percebendo que Jesus é o elo entre o nosso cansaço e Deus. Ele é o elo do nosso cansaço, seja qual for a forma de cansaço entre nós e Deus. Às vezes o seu cansaço hoje é um cansaço físico. Às vezes o seu cansaço hoje é um cansaço mental. Às vezes o seu cansaço hoje é um cansaço sentimental, mas lembre-se, o seu elo de cansaço, a solução do seu cansaço é Jesus de Nazaré. Eu queria contar aqui a história de um senhor que para mim ele soube trazer e trazer o significado de descansar em Deus, na minha opinião. Esse senhor era um senhor humilde, dono de ele trabalhava com estofados na década de 60.
E eu conhecendo a história desse senhor, eu fiquei bem empolgado. Na década de 50 e 60, lá em Arco Verde, esse senhor, ele era presbítero da igreja presbiteriana de Arco Verde. Esse senhor foi a primeira pessoa da casa dele a entregar a vida dele a Jesus de Nazaré. E esse senhor humilde que trabalhava de segunda a sábado com estofados, no domingo ia para a igreja, e as filhas dele e as netas, os netos falavam que ele fazia o seguinte: seu Chico, que era o nome dele, toda vez seu Chico ia para o culto, naquela época, escola dominical, culto à noite, terminava a escola dominical, e aí seu Chico ia para casa almoçar, Chico só fazia tirar um paletó, deixava assim na cadeira, e ficava almoçando, e a esposa dele fazia assim, e a esposa dele na época já era convertida, ela dizia assim: Chico, quem é que você tá com esse terno? Vai te desarrumar, vai botar a roupa de casa. Aí ele dizia assim: não, Titerinha, não se preocupe não, Titerinha. É porque eu tô aqui, porque o pastor pode me chamar a qualquer momento para a gente visitar alguém que está doente. O domingo era o seu dia de cansar, de descanso. E seu Chico amava tanto a igreja que ele chegou a dizer algumas vezes que ele iria morrer na igreja, não longe de Deus. E seu Chico, toda vez que precisavam dele, seu Chico estava lá, à disposição. Seu Chico sofreu até a perseguição religiosa em Arco Verde, que tinha muito no sertão do Pernambuco, naquela bobagem de católico e protestante. O protestante era bode, e um freio muito conhecido do nosso estado, quando era lá da região, mandou proibir vender comida na venda de seu Chico, mas por causa do testemunho de seu Chico, os vendedores vendiam para seu Chico escondido. E seu Chico, certa vez, na década de 60, seu Chico cantando seu hino predileto na igreja, de manhã, sentou, e quando o pastor chama seu Chico, para orar, seu Chico morre do jeito que ele queria. Seu Chico é meu bisavô. Se fosse seu Chico, talvez eu não estaria aqui. O evangelho se faz a muitas mãos, mas o evangelho é uma vivência de rotina e de simplicidade. Descansar no Senhor não é abrir mão da vontade de Deus para fazer a nossa vontade. Descansar no Senhor é descansar na caminhada. E discípulo e a discípula de Jesus, o apóstolo Paulo, a todo momento vai dizer nas suas cartas, e lá das para o nosso tempo, que a vida do discípulo de Jesus é um chamado ao fracasso humano. Porque a gente descansa ao mesmo tempo que a gente trabalha servindo o próximo. Eu não conheci meu bisavô, mas eu tive a oportunidade de conhecer o legado do meu bisavô. Eu lembro certa vez que, a única vez não, mas assim, que eu me lembro, que eu fui para ouvir uma igreja lá que fazia parte, eu fui em 2016, 2015. E igreja no interior, gente, principalmente no interior como Arco Verde, a tua meio fidalga, eu morei em Arco Verde, sabe como era? É muito engraçado, porque a turma não é tão aberta. São cidades, assim, Garanhuns, né, Arco Verde. E aí eu cheguei lá e fui procurando a prima da minha mãe, não me apresentei quem eu era, não, estou procurando a Edileite. E aí o pessoal, beleza, me deixou no cantinho assim na escola dominical, e aí quando ela chegou e falou com o pastor, ele veio falar comigo e depois disse assim: hoje nós estamos recebendo o filho de Chico Leonardo. Meu bisavô, o cara me chamou de filho do meu bisavô. E aí a gente começa a ver que depois do culto ele não conheceu o meu bisavô, esse pastor. Ele chegou e disse: aqui é a sala Francisco Leonardo da Silva. Ali a foto de seu bisavô. O seu bisavô, junto com o pastor fulano de tal, organizaram isso. E assim, me deu um orgulho, mas não por ele, mas pelo legado e pela glória de Deus que ele manifestou na vida dele. Às vezes a gente está fazendo coisas que podem ser muito básicas. Essa comunidade aqui, por exemplo, é pequenininha, mas pensa no que vai deixar de legado para as próximas gerações. Esse reino de Deus que é feito a muitas mãos, é isso. Quando a gente vê uma pastora amiga dizer assim: olha, vai lá, caminhada local, como a Milka falou para você,
como o Quilinho falou para Descartes. E é esse movimento. A vida do discípulo e da discípula de Jesus de Nazaré é um constante cansaço e promoção de descanso para outras pessoas. A gente está em constante cansaço mesmo, mas a gente, como discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré, a gente está promovendo descanso para outras pessoas. E mesmo diante do nosso cansaço, a gente está promovendo em nome de Jesus descanso na vida de outras pessoas, seja qual for a frente, porque ali elas vão estar mais cansadas do que nós. Jesus, quando homem, esteve sempre fazendo isso pelas pessoas, também por você. Ele cansava de verdade, ele não dormia direito, ele tinha contas para pagar, ele tinha uma família, ele tinha anseios, mas ele nunca perdeu de vista o desejo de servir a Deus com a sua vida. Esse foi Jesus de Nazaré. O texto aqui nem fala que não devemos descansar, até porque o descanso é defendido desde a criação, mas sim para que a gente possa alinhar as nossas expectativas, alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, para que a gente possa entender que a gente pode descansar também servindo o próximo. Para que a gente possa entender que a gente possa descansar também sendo bons amigos e ouvintes dos nossos amigos quando eles passam problemas. Para que a gente possa entender também que a gente pode descansar estando com a nossa família. Para que a gente possa entender que a gente pode descansar estando com a nossa família e indo juntos para a comunidade de fé com a nossa família. Pode descansar também servindo nessa comunidade de fé. Em suma, a gente pode descansar desde que isso aponte para a vontade de Deus e para a sua glória. E por fim, Jesus tem um recado maravilhoso para todos nós que estamos cansados, lá em Mateus 5, 28 a 30, quando ele diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não há problema maior que a gente esteja passando e que nos gere cansaço que seja maior do que Jesus de Nazaré. E veja que massa. A Bíblia também vai dizer que Deus não permite que há sofrimento que a gente não consiga suportar. Mas aqui em Mateus, a gente já vê uma outra coisa, que Jesus está fazendo o seguinte: ó, vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados. É que eu estou permitindo que aconteça, você consegue carregar. Mas mesmo assim, eu estou com você, eu estou caminhando com você, porque eu sou o seu melhor amigo. É isso que Jesus faz. E como reflexão para a vida, eu queria fazer a seguinte pergunta: que você fizesse a seguinte pergunta para si mesmo, baseado em que eu tenho organizado, em como tenho organizado meu tempo e promovido descanso para mim mesmo. Baseado em que eu tenho organizado meu tempo e promovido descanso para mim. E a segunda pergunta: está sendo baseado em Jesus ou em mim mesmo as motivações para o meu descanso? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque a gente pode chegar no Senhor e entregar todas as nossas dores, todo o nosso peso, todo o nosso cansaço, porque a gente sabe que só Tu és capaz de aliviar o nosso cansaço. E nessa promoção de descanso, vinda de Ti, ela pode vir de diversas maneiras, Pai. Abre os nossos olhos para que a gente possa reconhecer isso na nossa caminhada contigo. Obrigado pelo Teu zelo e Teu amor sobre nós. Obrigado, Senhor, que cada detalhe do Senhor tem cuidado na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela caminhada. Obrigado pela mesa que tem os nossos amigos e amigas aqui presentes. Que o nosso coração esteja alinhado à Tua vontade, de maneira que até os critérios para que a gente se utilize para promover descanso para as nossas vidas sejam voltadas para a Tua vontade. É isso que te pedimos, te agradecemos. Amém.